Centro Educacional Girassóis, segunda série do ensino médio, aula 27. Oi, pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre as relative clauses. Vamos ver direitinho o que é isso e como se encaixa na matéria que a gente já vem estudando. Como o próprio nome já diz, né, relative clauses, já deve ter chamado a atenção de vocês para que a gente vai usar os relative pronouns, tá? Matéria que a gente já estudou e que eu disse para vocês que a gente ia precisar bastante deles, né? Então, o que são elas, para começar? As relative clauses, elas são orações relativas, ou seja, né, são orações que identificam ou qualificam os elementos que as precedem. Então, elas têm que ser iniciadas por um pronome relativo, tá? Só que antes da gente optar por qual pronome relativo eu vou usar nessa oração, eu preciso levantar, eu preciso considerar alguns pontos. Por exemplo, eu estou falando de um sujeito, eu estou falando de um objeto, eu estou me referindo a algum elemento que indica posse, só assim eu vou saber qual pronome relativo eu vou usar nessa relative clause, ok? Além disso, a gente tem dois tipos de orações relativas, as restritivas, as defining, ou as não restritivas, non-defining, tá? As duas têm as suas características. Vamos lá entender um pouquinho. As defining relative clauses, elas identificam o substantivo ao qual elas estão se referindo. Ou seja, sem essas orações, a gente não consegue saber de quem ou com quem se está falando, tá bom? Eu preciso dessa oração para poder identificar o substantivo. São orações que eu posso substituir o who e o which por that, desde que seja no registro, no uso informal da língua. Já as non-defining relative clauses, ou as orações não restritivas, né? Elas acrescentam informações ao elemento, ao sujeito do qual se fala, mas ela não tem a intenção de delimitar esse elemento, objeto, sujeito. Por quê? Porque ele já tinha sido identificado dentro da oração pelos interlocutores, tá? Ou seja, esse sujeito, objeto, já estava identificado no contexto sem a oração relativa, tá bom? Então, outra informação, né? Eu não consigo substituir o who ou which por that nas non-defining relative clauses, ok? Agora aqui, nesse segundo slide, eu trago um pouquinho mais do uso de alguns dos pronomes relativos, novamente, só para a gente refrescar a memória, tá? Outra informação importante é que a relative clause, ela é uma sentença que descreve um substantivo, porém, ela não pode ser usada separadamente, tá? Ela vem depois de um substantivo, mas é uma sentença simples. Então, ela sozinha, ela não vai ter como a gente vai dizer, uma função, tá? Ela precisa de uma oração que preceda ela. Ela precisa definir um substantivo, seja ele, né, um objeto, um elemento, uma pessoa, mas a gente precisa dessa oração principal, vamos chamar assim, tá? Ela também pode ser chamada de adjective clause, né? Oração adjetiva. Aqui a gente tem três pronomes que a gente usa para ajudar a definir essas relative clauses. O whose,
que a gente usa para definir um sujeito. Eu estou me referindo, me relacionando ao sujeito. O where, que eu uso para me relacionar, para descrever um local. E o when, que eu uso para definir, relacionar, especificar um momento, um tempo, tá bom? Além disso, a gente tem os outros pronomes relativos que a gente também usa, porém esses três a gente consegue definir bastante ali. A quem, aonde, a que tempo, tá bom? São três pronomes que a gente usa bastante numa relative clause. Então, agora vamos lá fazer um pouquinho de exercício para a gente fixar o uso dessas orações relativas. Então, agora vamos fazer os exercícios do livro da página 22 até a página 27. Nas páginas 22 e 23, a gente só tem o texto, London's Congestion Charge, e com base nesse texto, vamos responder as questões seguintes. Aqui no número 1, ele pede para que vocês digam qual é a verdade sobre o London Congestion Charge. Então, vamos olhar aí as opções e ver qual é a verdadeira. No número 2, pergunta se os primeiros estudos sobre a Congestion Charge em London eram a favor ou contra e justificar a resposta de vocês com um trecho extraído do texto. A número 3, para responder true or false a respeito do texto. E na número 4, relacionar as datas com os seus respectivos números, tá? Vamos ver que número é esse que se encaixa nessa descrição de um evento que está explicado, relacionado no texto. Já na página 25, a gente pede, o número 1 pede que a gente complete as frases com os corretos pronomes relativos. Whom, who, which ou whose. No número 2, também vamos completar as frases com um desses pronomes, só que não temos o whom, então é who, whose ou which. E na número 3, vocês vão completar com o pronome relativo próprio, correto, porém não te dá opção de pronome. Aqui na página 26, a gente tem um exercício para vocês escolherem a opção correta. Então, em cima a gente tem um trechinho do texto e embaixo esse texto está reescrito. Então, tomem cuidado, só tem uma opção correta. Então, esse mesmo trecho está escrito de forma diferente, usando uma relative clause, mas prestem atenção que somente uma está correta. Na página 26 também a gente tem um texto sobre sustentabilidade e a partir daí vamos fazer os próximos exercícios. Aqui no registro de aprendizagem, vocês vão ver no número 1 o que tem de errado nas sentenças abaixo e explicar nas linhas. E na número 2, desculpa, o texto London's Congestion Charge não contém uma relative clause, mas você pode reescrever alguns textos, alguns trechos, desculpa, e adicionar uma estrutura que faça que a gente tenha relative clauses, porém sem modificar o sentido do texto. Então, vocês vão ler esses dois trechos, fazer as respectivas modificações para criarmos dentro desse mesmo contexto uma ou duas relative clauses,
porém sempre lembrando que vocês não podem mudar o significado, tá? Mudar a ideia principal do texto. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Se ficaram, mandem para a teacher. Se não, a gente se encontra na nossa próxima aula online. See you soon, guys. Bye bye.